Olá a todos e todas, o tema da nossa aula de hoje é sobre o hormônio somatotrófico ou somatotrofina, ou também conhecido como hormônio do crescimento. Então nós vemos aqui várias figurinhas representando o desenvolvimento de um menino até perto da puberdade. E nós vemos que com 3 anos, eu queria que vocês notassem a proporção cabeça-tronco. O tronco aqui é mais ou menos 2 vezes o tamanho da cabeça, né? Vocês vejam que quando ele atinge a puberdade, a cabeça, o tronco dele passa a ser 3 vezes mais ou menos a cabeça. Isso para mostrar para a gente que a proporção de crescimento ela não é igual em todos os órgãos, membros, tecidos, em todas as regiões do nosso corpo. Nós temos um padrão de crescimento diferenciado. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, o tronco é mais ou menos o mesmo tamanho dos membros inferiores. E aqui, por exemplo, o tronco ele é menor que os membros inferiores, né? Então, o crescimento ele não é idêntico, ok? E a gente vai ver que o principal, não é o único, o principal hormônio responsável pelo crescimento linear, pela estatura, é o hormônio somatotrófico, também conhecido como GH, ok? Essa nomenclatura deste hormônio foi atualizada para SH, mas a gente ainda encontra em muitos livros, em muitos lugares, o símbolo GH é o mesmo hormônio que nós estamos conversando, tá bom? Esse hormônio é um hormônio peptídico, aqui está a sequência de aminoácidos que compõem esse hormônio. A princípio, esse hormônio ele tem 191 aminoácidos. Ele é muito parecido, né, com outros hormônios peptídicos que nós temos, como a prolactina, como a somatotrofina coriônica humana, enfim, tem o mesmo gene ancestral aí, é um hormônio peptídico bastante importante. E para motivar a gente a entender os efeitos do hormônio de crescimento, eu começo mostrando o que acontece quando se tem alterações do hormônio do crescimento. Então, uma das alterações do hormônio do crescimento é o nanismo, quando a hipófise produz menos hormônio de crescimento do que deveria. Esse nanismo que a gente observa aqui nesse casal, por exemplo, são duas pessoas que têm um desenvolvimento corpóreo proporcionalmente pequeno, né? Isso é por insuficiência de produção de GH. Agora, tem um outro nanismo, que é o nanismo genético, que na verdade não tem nada a ver com GH, no qual a gente observa os órgãos internos, por exemplo, fígado, pulmão, eles têm um desenvolvimento normal, mas o que acontece é um problema no desenvolvimento ósseo, em genes, que acabam não permitindo a ossificação e o crescimento de forma adequada. Então, isso é um outro tipo de nanismo, não é por insuficiência de GH. Aí é quando a gente vê pessoas de baixa estatura, mas que são desproporcionais, que têm o tórax extremamente estufado, porque os órgãos internos se desenvolveram normalmente, o tórax e o abdômen, né? Que não é o caso da insuficiência de GH, que gera esse nanismo proporcional, ok? Nesse tipo de situação, os órgãos também têm um desenvolvimento, o crescimento menor, né, compatível com o crescimento da estatura. Okay? E aqui nós vemos o outro lado, que é o gigantismo. Então, nós consideramos gigantismo quando é acima de 2,10 metros. Então, esses homens têm em torno aqui de 1,80 m, e nós vemos aqui esse sujeito, eu não sei o nome dele, mas com crescimento anormal. Hoje em dia é raro a gente encontrar pessoas que chegam a estaturas de 2,40 m, porque o que acontece é que quando se observa um crescimento anormal desde a infância, já se tem como intervir para que a pessoa diminua a produção de hormônio de crescimento e chegue numa estatura alta, mas considerada normal, né, e não um alto patológico. Então, isso seria o gigantismo, ok? E nós temos uma outra situação, que é o que a gente chama de acromegalia, que é o seguinte: o sujeito teve um desenvolvimento normal até após a puberdade, né, até a fase adulta.
e por algum tumor, alguma disfunção, ele começou a produzir excesso de somatotrofina, mas após a fase de crescimento dele, depois que as epífises ósseas fecharam. Então, ele não vai crescer linearmente em tamanho, mas o queixo cresce, língua cresce, pés crescem, dedos crescem. Então, isso leva a uma síndrome, a pessoa vai mudando o seu aspecto depois de adulto, que a gente chama de acromegalia. E aí eu acho até que vocês devem conhecer um acromegálico muito famoso, né? Aqui um acromegálico, esse aqui é o Conan, né? No filme antigo, Arnold Schwarzenegger. Ele teve acromegalia porque ele, como era fisiculturista, ele se injetava muito hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento faz aumentar a massa óssea, massa muscular, além de massa óssea. Então, vejam, nós temos um queixo aumentado, nós temos testa aumentada, aspecto do rosto alargado, tudo isso é o GH que faz quando injetado, quando consumido, após o fechamento das epífises ósseas. O Arnold Schwarzenegger, ele deixou de ter acromegalia quando ele deixou de tomar hormônio do crescimento, né? Enquanto ele tomava para ter esse corpo, ele tinha essa alteração, ele era acromegálico, ok? Este aqui, ó, é o acromegálico mais famoso do mundo, porque ele ficou famoso nos cinemas. Ele inspirou um personagem importante dos cinemas que eu acho que todos conhecem. O nome dele é Maurice Tillet, era um francês, mas ele inspirou este personagem, o Shrek, né? Então, a partir dos personagens dele, ele participava de teatros e tudo mais, ele acabou inspirando os autores do Shrek. Ele, infelizmente, já morreu, mas ele tinha acromegalia. Então, a gente pode ver o nariz aumentado, o queixo, a testa, enfim, o rosto, né, alterado, por causa da produção excessiva de somatostatina. Opa! Falei errado, né? Devido à produção de somatotrofina. Somatotrofina. Tô ficando velhinha, tô confundindo as palavras, tá bom? Então, o Shrek, ele é um típico acromegálico, ok? Então, vamos entender. Opa! Bom, como é que é o perfil de secreção de hormônio do crescimento, ou somatotrofina, hormônio somatotrófico, ao longo da vida? Então, nós vemos assim, ó, depois do nascer, há um aumento de produção de hormônio do crescimento que perdura durante toda a infância, a primeira infância, até perto da puberdade, quase que constante. Quando a menina ou o menino entram na puberdade, há um estímulo hipotalâmico que faz com que vários hormônios aumentem, inclusive a somatotrofina. Então, nós temos o maior aumento de produção desse hormônio na nossa puberdade, que é a fase do estirão, do crescimento. E após o crescimento, nós deixamos de produzir esse hormônio? Não. Na fase adulta, cai a produção de GH, mas se mantém constante para manter massa muscular, para manter a regulação de glicemia. A gente vai ver que é importante esse hormônio. Agora, durante a senescência, lá quando o vovô vai fazer 70, 80 anos, em geral nós observamos uma queda na produção desse hormônio. E essa queda, em geral, é associada à perda de massa muscular do idoso. Então, hoje, existem alguns geriatras que acham que é importante, na senescência, haver uma reposição de GH para se manter, principalmente massa muscular do idoso, para que ele tenha condições de autonomia da sua vida. Então, isso ainda está sendo discutido, é importante vocês já saberem dessa discussão, mas não há ainda um consenso. Eu queria deixar claro que não há um consenso sobre a reposição desse hormônio na senescência, ok?
Vamos lembrar, o GH é produzido pela adenohipófise, a parte anterior da hipófise, por umas células específicas que são somatotrofos. A adenohipófise tem células diferentes e produz vários hormônios diferentes. Mas esse hormônio, a produção dele, ela é pulsátil, ela não é constante o tempo todo. E quem controla a produção dos hormônios da adenohipófise são hormônios hipotalâmicos. E nós temos no hipotálamo 2 hormônios envolvidos na regulação da secreção de GH ou de SH, que é o hormônio liberador de hormônio do crescimento e o hormônio inibidor de hormônio do crescimento. Então, como essas duas vias ficam oscilando, nós temos em picos a secreção deste hormônio, ok? Então, vamos ver mais detalhes sobre isso. Nós temos, então, neurônios hipotalâmicos que produzem GHRH, hormônio liberador de GH, ou GHIH, hormônio inibidor de GH. Então, quando libera hormônio liberador de GH, vai chegar na adenohipófise e vai estimular a liberação de GH. Quando libera GHIH, vai chegar na hipófise e vai inibir a produção do GH. Então, é esse inibe e estimula que vai fazer o padrão de secreção do hormônio GH, do hormônio do crescimento, né? Então, o GHRH estimula a síntese, o GHRH inibe a síntese, né? E é esse balanço que vai fazer. Agora, o que vai regular se os neurônios hipotalâmicos vão liberar GHRH ou GHIH? O que vai regular? Então, o hipotálamo recebe várias influências para decidir sobre se vai liberar ou não o GH. Agora, é bastante importante dizer, e daqui a pouco eu vou detalhar mais, que quando o GH é liberado, o GH ele tem efeito direto em alguns tecidos, mas ele tem efeito principalmente nos músculos, no fígado, e estimula o fígado a produzir um fator que é importantíssimo, que é o IGF-1. O IGF-1 ele potencia, ele age junto com o GH. Se só estiver presente o GH, grande parte dos efeitos dele não serão observados porque são dependentes de IGF. IGF, esse símbolo vem do inglês, que é Insulin-like Growth Factor, que seria assim, fator de crescimento semelhante à insulina. Porque a insulina também é um peptídeo, né? E esse fator é semelhante à insulina. E ele potencia os efeitos do GH, ele age nos mesmos receptores, inclusive os efeitos de feedback, ok? Então, grava isso. O GH em si, ele tem efeitos, mas ele também depende do fígado produzir IGF-1 para ter todos os seus efeitos no seu ótimo do funcionamento, ok? Então, é o GH e o IGF que vão fazer os efeitos juntos para produzir regulação de glicemia, por exemplo, para produzir crescimento linear em ossos, etc. Tá bom? E quais são os fatores que estimulam a liberação de GH, da somatotrofina, e quais são os que inibem? Então, olha só, estimulação, diminuição dos ácidos graxos livres, diminuição de glicemia, isso é para regular o metabolismo, né? Quando baixa a glicemia, quando baixa ácidos graxos livres, aumenta a liberação de GH e de IGF. Aumento de arginina no jejum, em privação calórica, em bom sono, né? A vovó já sabia que criança para crescer no seu ótimo precisa ter um bom sono, durante exercícios, em estresse, em puberdade, estrogênios, androgênios, dopamina, acetilcolina, agonistas, alfa-adrenérgicos, GABA, são substâncias que fazem, e encefalina são substâncias que fazem estimular a síntese do GH. Inibição, somatostatina, hiperglicemia, aumento de ácidos graxos livres, o próprio GH, os agonistas beta-adrenérgicos,
cortisol, a senescência, a obesidade e a gravidez diminuem a liberação de GH, ok?